Gente, eu tô chocada com a cena da morte do pai. A audácia do Antônio Brito que pediu outro em casamento no quarto episódio. O quarto me deixou pistola, eu tô com muita raiva. Botou de novo a burrice no cérebro, por quê? Porque eu me burro. Eu acho que ela é muito inocente ou ela é muito trouxa. Ainda não consegui definir exatamente o que ela é, sabe? Ok, tomei um banho. Vamos falar desse episódio 6. Gente, então, eu tô gostando muito da série, mas eu tô odiando como eles mudaram a relação entre a Edwina e a Kate, que eu tô chamando de Kátia e Eduarda. Mas, gente, é porque no livro a Edwina, ela realmente é uma personagem secundaríssima, ela não aparece. Na série ela aparece muito. E assim, eu senti nesse episódio, esse 6, foi o episódio que eu fiquei com mais raiva. Deixa eu apoiar vocês aqui que eu preciso me expressar e eu só sei me expressar com as mãos. Mas nesse episódio 6 eu fiquei com muita raiva porque eu sinto que a Kate, ela é muito altruísta, a série inteira, sabe? Chega a dar raiva. Ela e o Anthony, na verdade, os dois combinam muito nisso. Eles estão o tempo todo pensando nos outros, não pensando em si mesmos. E quando a bomba estoura e a Edwina descobre tudo, a primeira coisa que ela faz é apontar o dedo pra Kate e falar: então, por que você fez com que, tipo, como... Ela fala, porque você fez, né, como se fossem as minhas vontades, as suas vontades. Não são as coisas que eu quero. E eu fiquei, por que você não falou que não eram as coisas que você quer? Você espera a mulher, entendeu? Você dá autorização pra mulher fazer tudo da tua vida e depois você fala, ah, mas eu cheguei aqui agora, ó, no ápice, entendeu? No ponto em que a gente planejou chegar. Mas não é o que eu queria, é o que você queria. Cara, você teve a vida inteira pra falar que não era o que você queria, sabe? Não é naquele momento. E até ela entrar na igreja pra conversar com o Anthony e a Kate, ela estava refletindo sobre a possibilidade de se casar com o Anthony, sabe? Quando ela descobre... Gente, ela descobre no episódio 5. Ela percebe os olhares, ela não é burra. Quando ela percebe no episódio 5 e depois no episódio 6, na hora do casamento, e ela entende que a Kate estava apaixonada pelo Anthony, gente, é a maior prova de que a Kate estava abdicando de si mesma pela Edwina era quando ela percebe que a Kate amava o Anthony, mas ainda assim deixou que a Edwina casasse com o Anthony. Então eu fiquei muito irritada com isso, porque a Edwina vira uma babaca. Só que ao mesmo tempo é muito ruim, porque da parte do Anthony e da Kate, eles dois não tomam atitude em momento nenhum. Cara, o casamento está acabando, entendeu? Edwina já saiu da igreja, é o momento de vocês sentarem ali e botar as cartas na mesa. Mas eles não conseguem. Eu não sei se é por conta desse sentimento de altruísmo que é tão grande, de que quer ver o outro bem, de que pra eles, se eles fizessem isso ali na visão da Kate, ela estaria acabando com a felicidade da irmã, porque a irmã tinha assumido que amava o Anthony no episódio anterior, e na visão do Anthony, ele estaria, arruinando o nome da família, porque ele não poderia desistir do casamento, porque a mãe dele já tinha conversado sobre isso, blá 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 blá. Mas, cara, o casamento já tinha ido pros ares, entendeu? A menina já tinha fugido da igreja, era hora de botar as cartas na mesa ali, ó. Fala a verdade, ninguém ia saber o que aconteceu no meio do caminho. A menina desistiu, obrigada a todos, foi isso. Então, eu fiquei muito irritada, porque o Anthony e a Kate, eles não tomaram nenhuma atitude nesse momento. E eu fiquei muito irritada porque a Edwina, ela não enxergou o altruísmo da Kate e apontou o dedo. E a mãe a mesma coisa. Ou seja, a Kate tava lá se lascando pra poder ajudar, né, a melhorar a vida delas. A mãe tinha saído como pária da sociedade britânica, não tinham dinheiro onde estavam, precisavam vir aqui pra poder viver bem. Aí a Kate abre mão de tudo que ela poderia ter com o Anthony, porque ela já sabia que ela poderia ter há muito tempo. Desde o episódio 5, do final do episódio 5, quando ela vai lá falar pra ele, né, casar com a irmã. Cara, e aí as duas fazem isso com ela. Eu fiquei muito pistola com isso. Eu acho que de todas as mudanças da série, porque pra mim as mudanças que aconteceram em se tratar de uma adaptação de um livro para uma série, foram mudanças muito boas, que fizeram completo sentido pra gente conseguir ser preso na trama. Tanto, né, nos personagens secundários que ganharam os super enredos ali, quanto nas problemáticas. Porque a partir do episódio 3, a gente já sabe que a série vai caminhar
caminhar de uma maneira completamente diferente do livro. É óbvio. Então eu já não tinha nenhuma expectativa em paralelos entre série e livro. Porque já dá pra perceber ali, se não aconteceu o que tinha que acontecer, que era eles serem flagrados na cena da abelha, não ia acontecer mais. Então a coisa ia ser diferente. Então eu já não tinha essas expectativas. Mas essas mudanças agregaram muito. Só que eu não sinto nem que existe, pra mim, pelo menos até o final do episódio 6, uma rivalidade feminina que era o meu maior medo. Eu tinha medo muito de existir uma rivalidade feminina e eu não sinto que isso existe na série. Mas essas irmãs e essas atitudes, na verdade mais a atitude da Edwina e da Mari com relação a Kate, pra mim foi muito ruim. E eu sinto também que até esse momento faz muita falta a questão da Kate com as tempestades, com o medo de trovão, que é uma fragilidade que ela tem nos livros, sabe? Que dá mais humanidade pra ela como personagem e que na série eles não colocaram. Então fica parecendo que ela é uma pessoa que realmente não tem nenhuma fraqueza, mesmo que a gente saiba que ela tem fraquezas, mas dá muito essa sensação, e que é uma pessoa também que só pensa nos outros, não pensa em si mesma, em momento nenhum. Então ela não tem nenhum momento ali que você olha pra ela e pensa, putz, essa menina tá lascada agora, alguém precisa salvar essa menina, porque não dá essa sensação, dá uma sensação de que ela tá fazendo isso de tão boa vontade, que ela é tão altruísta que ela não tem fraquezas. E isso eu acho que debilitou um pouco a personagem. Mas enfim, agora a gente tem 2 capítulos pro final. Quero ver o que vai acontecer. Eu tô tensa, mas tô animada, né, Brasil? Ai, Senhor, socorro. Menina, episódio 7. O pau torou. Literalmente. Qualquer lugar é lugar pra um Bridgerton, viu? Ao som de How Deep Is Your Love. Chocada em Paris. Ou melhor, em Madrid. Meu Deus, o final do capítulo 7. Gente, melhor capítulo até agora. Mas esses 2 ainda. Ai, gente, olha, eu tô com ódio porque tá parecendo Orgulho e Preconceito, entendeu? Porque o final, o casal ficou junto lá nos 45 do segundo tempo. E foi isso. Obrigada a todos que estavam aqui para assistir esse momento. Mas meu Deus, o capítulo 7 é muito bom. E eu quero socar a Edwina ainda, tá? Eu ainda quero socar. Eu sei que ela tá arrasada, eu sei que ela tá destruída, mas assim, amiga, para de ser trouxa, porque tua irmã se abdicou a vida inteira por você. E aí, um BOzinho, você já tá o quê? Ai, eu sou a estrela do rolê. Quero socar a tua cara. Mas, meu Deus, que tensão esse capítulo 7, esse final perfeito. E o Anthony já totalmente cãozinho da Kate. A gente podia trocar o nome do Anthony pra Newton, não é mesmo? E aí ele realmente ia ser o cãozinho da Kate, porque nesse capítulo, meu Deus do céu, impossível. E o que foi o Hot? Gente, muito fogo, perplexa. Meu Deus, esse final. Meu Deus, gente, como é que eu vou viver? E eu tô amando as famílias juntas pra resolver a própria encrenca. Meu Deus, esse final. Meu Deus, esse final. Gente do céu, o EP7. Assim, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Já se passaram alguns dias. Eu já tinha assistido a série toda, mas eu não tinha feito o último upgrade. Muitas coisas aconteceram. E eu decidi reassistir o 7 e o 8 pra fazer o upgrade do 7 e do 8 novamente pra vocês. E eu acabei de reassistir o 7 e, meu Deus, esse episódio... Quando eu assisti a primeira vez, não sei o que é que eu tinha, gente. Eu acho que eu tava surtada. Porque eu quase não falei nada do episódio 7. E eu fui reassistir agora e esse episódio ele entrega tanto, sabe? Ele é tudo na minha carreira, porque ele entrega tanta coisa, tanta informação que a gente tem no livro, que eu fiquei, assim, passada, chocada. Bom, minhas considerações sobre o episódio 7 são basicamente que eu odeio o que fizeram com a Edwina na série. Eu falei pra vocês ao longo de todas as reações aqui assistindo os episódios que eu tava muito com medo dessa rivalidade feminina que eles iam colocar entre a Edwina e a Kate, que, né, isso é completamente diferente do que acontece no livro. E chegando agora no episódio 7, eu sinto que não existe essa rivalidade feminina, não existe elas duas brigando por um homem, que é o propósito ou o contexto, né, de uma rivalidade feminina. São duas mulheres que estão brigando
por um homem. E não existe isso, porque a Edwina, ela percebe logo que a Kate gosta do Anthony e elas não entram numa briga ali pra ver quem vai ficar com o Anthony, sabe? Só que o que me irrita muito na concepção da Edwina como personagem nessa série é o fato de que ela não entende o quanto a Kate abriu mão das coisas, sabe? Ela é muito... tipo, ela só enxerga o quanto ela sofreu, o quanto pra ela foi ruim. E claro, ela tinha uma pressão ali, mas ela não... Eu fico muito irritada com o fato de que ela olha a Kate e o Anthony juntos, ela percebe que os dois se amam e ela não entende que a irmã abriu mão desse amor por ela. Ela não entende que a irmã hoje não pode ficar com o homem que ela ama por ela, que a irmã está disposta a voltar pra Índia por ela, sabe? Pela Edwina. Ela não compreende isso. Isso me irritou muito ao longo do capítulo 7, sabe? Porque a personagem, quando a gente lê ela no livro, ela é muito amiga da Kate, ela é muito caridosa, ela é muito gentil, ela apoia a irmã acima de todas as coisas. E tudo bem, eu sinto que ela está se sentindo traída por não saber, né, que, enfim, ela tinha sido levada ali por conta do dinheiro, que casar com um nobre era uma das condições que os avós dela tinham impostos pra ela receber a fortuna, né. Só que ao mesmo tempo, eu acho ela muito, assim, olhando pra si mesma, sabe? Tipo, sem egoísta. Essa é a palavra que eu estou tentando procurar, que eu só estava pensando na palavra em inglês. Tudo bom, me sempre aqui. Mas eu acho que ela é muito egoísta nesse capítulo, porque ela não pensa na Kate em momento nenhum. O Anthony é muito interessante porque logo no começo do capítulo já tem um diálogo entre o Anthony e a Violet, que assim, gente, é a consagração de tudo que o Anthony pensa ao longo de todo o livro, que é sobre o quanto ele não é bom o suficiente. Porque se você para pra refletir, essa história ela gira só em torno disso, da Kate e do Anthony não se achando bom o suficiente em momento nenhum. E quando a gente chega nesse diálogo entre a Violet e o Anthony, logo que eles estão ali saindo da casa, né, da Lady Danbury, que eles precisam resolver a situação ali, porque enfim, estão tudo mal falado. Esse ponto em que o Anthony desabafa, olha, eu sei que eu não sou bom o suficiente pra você, né, tá falando com a mãe, eu sei que eu não sou igual ao meu pai, eu sei que todos os meus irmãos estão me odiando, porque ele tá carregando a sensação de que ele acabou com a família, que ele acabou com o nome da família, que o nome da família tá na lama e que essa culpa é totalmente, inteiramente dele. E esse diálogo é muito do que ele carrega ao longo de todo o livro, né? O tempo inteiro ele tá pensando que ele não vai ser suficiente. Eu fico um pouco chateada com a série no sentido de não ter demonstrado todo esse medo que o Anthony tem da questão da morte, de não ter sido um tema-chave ali, né? Desse medo que ele tem da outra pessoa amar, né? Pra ele não... Enfim, por causa da morte, eu sinto que não foi um tema tão chave na série, que eu gostaria que tivesse sido mais explorado do que foi. E até isso vem com os diálogos que ele vai ter com a Kate, né? Mas, pós-casamento, enfim, no livro acontece dessa maneira. Eu gostei disso porque eu acho que deu essa vivacidade que a gente precisava. Deu essa representação pro Anthony, sabe? Do peso, de fato, que ele carrega. Ele conseguiu externar esse peso de uma maneira mais concisa nesse diálogo com a Violet. Eu achei isso muito interessante. O baile, pra mim, foi incrível que ninguém apareceu, entendeu? Porque foi um momento, assim, mais gostoso de acompanhar a família de uma maneira leve, de uma maneira, né, mais sociável, sabe? Muito legal eles chamar a Hyacinth, chamar o Gregory, todo mundo ali junto. Eu achei essa parte muito legal já deles lidando com tudo como uma família. O plot da Penélope com a Heloise. Gente, eu sei que... eu imagino, sabe? Eu não sei porque não estou fazendo o roteiro da série, mas eu imagino que isso seja muito para o amadurecimento da personagem Heloise, porque ela é uma mocinha, né? Que até então tá muito nessa coisa de minhas próprias vontades, meus próprios desejos, só se importa consigo mesma, não tá nem aí pra o que as outras pessoas querem, se o que as outras pessoas querem vai contra o que ela quer, né? Então ela impõe muito dos desejos dela pra outras pessoas também. E eu acho que esse rolê todo ali com a Lady Whistledown é realmente uma forma da gente amadurecer um pouco a personagem e dela compreender que as vontades dela não vão ser o tempo todo que vai imperar, né, durante a vida dela.
Mas eu não sei se eu gosto muito dessa quebra da amizade dela com a Penélope tão forte, sabe? Eu quero ver como é que, enfim, vai acontecer, porque o que a Penélope faz ali ao publicar aquele Lady Whistledown é uma coisa, né, tremendamente grande, então eu quero ver como é que isso vai se desenvolver. E o primeiro hotzão que já tivemos, né? E eu achei esse hot, gente, não podia ser mais Kate e Anthony, sabe? Não podia ser mais Catone, porque é incrível. Porque eles estão tretando e do nada hotzão. Eu achei essa parte muito boa. Eu achei assim que deu. Eu esperava mais hot, talvez, mas eu acho que vendeu bastante, então eu tô satisfeita. Tô satisfeita, quero ver onde é que isso vai dar. E o final do episódio que foi, meu Deus do céu! Eu gosto muito de como eles incluíram, né, esse rolê da Kate com o cavalo, enfim, dessas fugas dela pra tomar ar, e de como é uma coisa que o Anthony é acostumado a fazer e a gente já sabe disso desde a temporada anterior. Então eu achei esse ponto interessante. E agora é saber o que vai acontecer no último episódio, que na verdade já sei o que vai acontecer, mas eu não lembro com tantos detalhes, então vai ser interessante eu assistir novamente pra fazer o upgrade final pra vocês. Mas eu acho que esse episódio 7, a primeira vez que eu assisti, não sei, eu acho que eu tava trocada, gente, porque agora eu achei que o episódio entregou tudo, e eu tô só na ansiedade pra saber como é que vai ser desenvolvido. Ai, Senhor de misericórdia, alguém me ajuda. Ok, deixa eu arrumar vocês aqui. Estou pronta, terminei o último episódio de Bridgerton. Ai, gente, esse episódio... Eu anotei várias coisas que eu queria comentar aqui, né? Esse episódio, eu me apaixonei ao mesmo tempo que eu quis morrer. Porque eu queria muito mais de Anthony e Kate. Mas eu entendo que várias das cenas que estavam ali nesse episódio, elas existiram para a gente encerrar e abrir ciclos de outros personagens. Eu falei muito aqui com vocês, desde o primeiro vídeo, né, das atualizações, enfim, assistindo Bridgerton, que eu compreendo a divisão entre livro e série e que quando a gente quer fazer uma série tão longa, apresentando tantos personagens, a gente realmente precisa quebrar um pouco a ideia do livro, que é de ser cada livro de uma pessoa, porque se a gente quer que assistam a próxima temporada, né, a gente precisa que esses personagens já estejam inseridos nessa trama. E eu sinto que com a Kate eles quebraram a história um pouco no meio, no intuito realmente da gente ter mais um pouco de Kate e Anthony, até porque ele é um personagem que vai permear a série até o final, né? Porque ele é o chefe da família, ele tá presente ali nas escolhas de todos os outros irmãos. Então a gente vai ter mais desse casal e eu sinto que eles deram uma quebrada até por isso, especialmente porque eles já confirmaram, os dois atores vão estar nas sequências, então pra mim, assim, gostaria de ter tido mais do que 5 minutos de felicidade entre Anthony e Kate, mas compreendo também a ideia e a lógica, né, da produtora. Mas enfim, eu acho que o primeiro ponto importante desse último episódio é o feitiço virando contra o feiticeiro. A gente tem isso trabalhando no livro também, quando a Kate sofre o acidente de carruagem, né? E aqui a gente tem isso de uma maneira mais profunda com o acidente de cavalo. Mas o Anthony, ele é um personagem que ele o tempo inteiro falava que ele não queria despertar amor nas pessoas, porque ele não gostaria que ninguém sofresse com a partida dele, assim como a mãe dele sofreu com a partida do pai dele, né? E a gente vê o feitiço virando contra o feiticeiro quando ele está sofrendo absurdamente a perda da Kate. E ele tá tentando lidar com isso da maneira como ele aprendeu a lidar com o sofrimento, que é trabalhando bastante, procurando as coisas da família, enfim, caçando coisas pra fazer ali, né? Vai mexendo nos livros de contas, enfim,
vai procurar intrigas porque ele não consegue lidar com essa sensação de sentimento. A última vez que ele viveu isso foi com a morte do pai e ele teve que tomar conta de tudo. Então ele vai fazer a única coisa que ele sabe fazer quando a Kate tá, né, com a vida ali em perigo, quando ele tá vivendo de certa maneira um tipo de luto. E eu gostei muito da conversa da Violet com ele ali quando a Kate acorda, porque ela assume realmente que tanto ela quanto a Mary acabaram sem querer, né, vivenciando os lutos pelas mortes dos seus maridos, mas colocando nos filhos mais velhos um peso que eles sentiram a obrigação de carregar e que eles sentiram a obrigação de carregar até o momento em que essas conversas são tidas. Então, eu achei esse ponto muito interessante, eu acho que foi uma virada muito especial pra gente conhecer um pouco mais da construção do Anthony como personagem. Depois a gente teve o pedido de casamento, entre parênteses, né, ele tentando fazer esse pedido de casamento pra Kate, que sai tudo, né, os pés entram pelas mãos. E eu sinto ali também que a Kate tem uma sensação de proteção à Edwina, né, de tipo, agora ele vai ter que casar comigo porque, né, a gente fez coisas que a gente não deveria fazer, mas sem o sentimento, porque é uma coisa que eles não se declaram ali. Inclusive, eu acho muito interessante isso de eles não casarem sem antes declararem os sentimentos, já tinha falado sobre isso antes, porque eu acho que pra mim funciona um pouco melhor. A gente teve um paralelo da cena do balanço com o Benedict e a Eloise, que eu achei muito interessante porque é uma mesma cena que a gente tem na primeira temporada, né, da série. E eu gosto muito porque Benedict e Eloise são, até o momento, os personagens que eles mais se sentem fora da família, que eles sentem que os gostos, as vontades e as personalidades deles não casam com as vontades e personalidades das pessoas da família. Eu gosto desse apoio mútuo que eles se dão. Eu gosto de como essa cena do balanço contextualiza bastante desses personagens, do crescimento deles, né? Porque a conversa que eles têm lá na primeira temporada é um pouco mais inocente comparada à conversa que eles têm agora. Então também já é um pouco mais sobre o amadurecimento dos personagens. Eu achei esse ponto muito interessante. A conversa do Anthony com o Gregory no escritório, quando eles estão falando sobre o pai, eu acho isso muito legal, porque é quando o Anthony percebe que pra ele ser como o pai dele, ele não precisa ser, né, austero o tempo todo, ele não precisa estar o tempo todo tentando comandar tudo, organizar tudo, que ele pode viver a vida de uma maneira mais leve e ainda assim manter o respeito dos irmãos dele, da mãe dele, lidar com a situação e que ele tá sendo de certa maneira não corajoso, que é uma das questões mais fortes, né, que o pai, que era uma das coisas que ele mais admirava no pai dele e que ele tá deixando pra trás. Eu gosto bastante eu sinto que os Featherington tiveram muito tempo de tela que não precisava. Assim, forçaram, tipo, uma segunda família ali que eu fiquei meio Mas eu gosto de como a Portia no final... Portria, nunca sei falar o nome dela. No final ela fala sobre como apesar do jeito torto, né, e nem um pouco comum, ela tá muito ligada à família dela. Ela tá focada nas filhas, ela quer o bem da família, o foco dela são as filhas. Eu gostei bastante dessa parte aí. A conversa entre a Mary e a Kate pra mim foi, assim, fenomenal, porque essa conversa existe de certa maneira no livro. E eu gostei de ver a Mary entendendo, sabe, os sentimentos da Kate. E eu odeio a ideia do perdão, né, de que a Kate se sente na obrigação de pedir perdão, de que a Edwina e a Mary têm a obrigação de perdoar ela, porque pra mim ela não tem que pedir perdão por nada ali do que aconteceu. Ela foi mais a injustiçada durante tudo aquilo, porque ela carregou todo esse peso ao longo da vida. Mas eu gostei muito disso e dessa ideia de que ela sempre se sentiu um pouco fora da família, sabe, de que a Mary percebe que não conseguiu passar pra ela, de certa maneira, todo esse sentimento. E aí é que eu sinto falta dos medos dela de tempestade. Eu acho que isso ficou muito vago e que se isso fosse explorado ia ser muito interessante. Então eu senti falta disso. E a declaração de milhões do Anthony no final, né, gente? Pra mim foi, assim, fantástico. Eu amei aquele final, eu gostei muito. Eu acho que conversa muito com os personagens. O Anthony cadela horrores pra Kate ali. A gente tem, nesses últimos minutos, o suficiente de cadelagem dele, porque é sensacional. Mas, obviamente, que eu senti falta de muita coisa do livro. Como eu falei pra vocês, eu espero que essas coisas venham numa próxima temporada, que eles consigam desenvolver mais, até porque a gente fazendo análise paralelos entre os episódios dessa temporada, da temporada anterior e os outros livros da série, a gente já tem algumas questões que foram retratadas, especialmente relacionadas ao Colin e a Penelope, que são ali um casal que precisa amadurecer um pouco mais. O Benedict, a gente já vê ele indo embora, né, que é
que puxa para o livro dele, então também tô ansiosa pra saber como é que vai ser a próxima temporada, porque eu acho que vai ter uma mistura um pouco de Benedict e Sophie e do Colin com a Penélope, porque eu acho que já tá abrindo pra isso, então vamos ver como é que vai se desenvolver. Mas eu senti falta, mais especificamente, dessas problemáticas com relação aos sentimentos do Anthony e da Kate, né? Dessas conversas que eles tiveram, mas foram muitas conversas que aconteceram após o casamento. Eu sinto que essas conversas podem vir na próxima temporada, porque foram conversas que eles tiveram quando eles já estavam um pouco mais à vontade um com o outro. E senti falta de cenas clássicas, né, gente? A cena deles no escritório, debaixo da mesa, eu acho que ia ser divertidíssima. Algumas das cenas mais sensuais também eu senti falta. Mas eu acho que eles conseguiram até que trabalhar um pouco muitas cenas em momentos estratégicos ali e deixou, de certa maneira, a história muito gostosa. Eu gostei bastante, realmente, assim. Eu tô muito empolgada pra terceira temporada, pra ver como é que a Shonda vai levar, né, o próximo livro, quais vão ser as misturas que ela vai fazer, até porque ela já declarou que não vai seguir uma sequência. Então eu tô curiosa pra saber como é que vai ser isso. Mas assim, não tô sentindo que minha história ficou completamente diferente. Como eu falei, eu não gostei da relação entre Kate e Edwina, porque eu acho que era uma relação muito bonita no livro, que poderia ter se estendido para a série, mas no geral, assim, de como aconteceram as coisas da série, de como ela foi levada, eu gostei bastante. Espero que a próxima temporada vá vencendo e vá vencendo e vá vencendo sempre. Mas me conta aqui, vamos abrir pro debate, conta o que é que você não gostou, conta o que é que você gostou, se minha forma de enxergar a série mudou de alguma maneira a forma como você também enxergou a série, quero muito saber. A gente descobriu agora, né, que a rainha Charlotta vai ganhar uma minissérie, e é um ponto muito interessante. Eu tô gostando muito de como eles estão trazendo essa representatividade dentro de Bridgerton, porque não é uma representatividade vaga, é uma representatividade que foi apagada da história, porque se a gente for procurar bastante a fundo, a gente sabe que durante esse período a Grã-Bretanha recebeu muitas famílias ricas da Ásia, né, muitas pessoas da Índia ricas que casaram com pessoas de lá, e obviamente essas pessoas não entraram ali na dinastia, né, na monarquia britânica, mas levaram muita gente da Grã-Bretanha para a Índia de volta. Então assim, é uma representatividade que existiu sim, claro que não com a presença tão marcante e forte quanto está aparecendo em Bridgerton, mas que apareceu, só que foi apagada da história. Então eu tô gostando de como eles estão reacendendo isso de uma maneira geral, e eu acho que a série tá fazendo um papel muito interessante em trazer o romance de época de uma forma mais atual, fazer a gente se conectar com a história e obviamente levar muita gente pra ler os livros, e eu acho que isso é um ponto muito importante também. Mas é isso, essa é a minha análise final de Bridgerton, que eu gostei, estou empolgada para os próximos. Tem prós e contras, mas tem mais prós do que contras, então isso é bom o suficiente pra mim. Se você gostou do vídeo, clica no joinha, se inscreve, ativa as notificações. E agora eu vou sair, sabe por quê? Porque uma loja aqui na Espanha lançou uma coleção de Bridgerton, de roupa, e eu vou lá conferir. Acho que eu vou levar a câmera e vlogar um pouquinho pra vocês, tá? Então é isso, beijo e até mais!